Capela de São Vicente. Interessante, esse livro trata basicamente de religiosidade, comemoração centenário da Capela São Vicente. Também publicou em 2020, hoje está com algum período, o livro Memória da Câmara Municipal de Mossoró, ao lado de Edilson II e Raimundo Soares de Brito, em memória. Rai Brito, né? Rai Brito é uma sumidade cultural. Além do livro infantil As Macaquices do Macaco, em 2011, ainda escreveu, porém, não publicou, por falta de recursos, uma grande diversidade de obras que com certeza chegará mais cedo ou mais tarde nas bancas. Limite do Amor, Formas de Palavra, que é uma crônica inédita, O Brasil Sem Censo, As Aventuras de uma Recessão em Apuros. Heriberto culturalmente falando, para localizá-lo na cidade, Heriberto é membro da Associação de Escritores Ascrim, do Instituto Cultural Oeste Potiguar e COP. Heriberto, seja bem-vindo ao nosso programa. Pronto, agradeço bastante pelo convite e eu estou sempre disposto a colaborar com a cultura, com o fortalecimento dela, a menos que eu esteja impossibilitado de fazê-lo. Mas sempre que eu sou chamado, a gente procura se envolver nesse chamamento para que possa fortalecer. Que coisa boa. Heriberto, eu queria que inicialmente você falasse um pouquinho sobre a sua vida cultural, esses livros que você lançou. Principalmente, você tem um envolvimento cultural de longa escala, porque você lança do infantil ao adulto, né? Passa por todas as fases. Fala um pouquinho sobre esse movimento cultural realizado por você. Inicialmente, eu sempre tive um sonho de escrever, de publicar algo. Então, em estudo da Bíblia, eu fiz um esboço sobre a vida de Jesus Cristo. Então, eu considero como se fosse o pontapé inicial para a minha vida literária. Não cheguei a publicar. E quando foi em 2000, eu sempre escrevia poesia, escrevia crônica. Eu sempre militava por esse lado mais sentimental. E eu fiz um aparato de poesias que eu fiz durante os meus amoricos, durante meu envolvimento com minha atual esposa. Aí eu disse, eu vou publicar esse material. Eu publiquei independente, eu mesmo custeei, tive a parceria de algumas pessoas que financiaram a composição da obra, a publicação, a diagramação, enfim, a impressão. E em 2000 eu assim fiz. Um amigo meu, ele fez todo o trabalho da composição técnica da obra. Tanto que eu homenageei como editora Júnior. Na verdade, essa editora não existe. O nome dele é Nelson Júnior, a quem eu mando um abraço, então eu o homenageei. Isso no ano de 2000. Eu já fazia parte do grupo lá da Capela de São Vicente, o grupo Queremos Deus. E Padre Sátiro sempre me convidava para escrever algo sobre a Capela de São Vicente. Eu relutei em algum momento, até que ele convidou o Fábio Duarte. Fábio Duarte ele chegou a publicar Subsídio sobre a Capela de São Vicente. Uma plaquete, foi publicada pela Coleção Mossorense. Posteriormente, o Padre Sátiro continuou a me incentivar para que eu pudesse aprofundar mais o assunto, até que eu comecei a fazer as pesquisas sobre a capela. Tive o material disponibilizado pela própria capela, pela diocese. Então, a gente publicou a obra em 2009, inicialmente, e quando foi após o lançamento, eu reeditei o livro, ele ampliado, houve uma ampliação e houve algum ajuste, porque algumas informações que eu tinha coletado, eu percebi que não estava tão preciso e eu consegui a precisão posterior à primeira edição. Então, eu fiz os ajustes na segunda edição.
Quando for, continuando ainda a minha saga na Capela de São Vicente, eu publiquei em 2015 uma homenagem ao Padre Sátiro, que é uma revista poética em homenagem aos 56 anos de capelania dele. Chama de revista poética, ou um super cordel, como foi tratado. São 70 estrofes, eu fiz delas 48, e as demais foi composta por Glorinha Gugel e Luiz Benício. Então foi um trabalho muito interessante que a gente fez. Em 2019, a Capela de São Vicente estava fazendo 100 anos de existência da sua construção. E o padre Charles Lamartine, ele convidou para que eu fizesse uma homenagem à capela, e a gente fez um resumo do trabalho que já tinha sido feito anteriormente. Então, a gente está em 2019, né? Posteriormente, a gente foi convidado para fazer uma homenagem a Raimundo Soares de Brito. Rai Brito. A gente fez no centenário dele, em 2020, contar um pouco da história da Câmara Municipal de Mossoró. Então, a gente aprofundou no livro dele, Legislativo e Executivo, uma viagem quase centenária, que foi publicado pela Coleção Mossoroense, e a gente juntou o material dele com pesquisas atualizadas, certo? E que envolvesse materiais inéditos. Inclusive, o Marcos Oliveira, que é sobrinho dele, também juntou-se a nós. Ele fez toda a revisão é feita por ele, tanto revisão histórica quanto revisão gramatical. E ao lado de Edilson II, a gente fez esse time para compor este livro, Memorial da Câmara. Inclusive, a própria Câmara Municipal, através de Isabel Montenegro, ela solicitou essa pesquisa, para que a gente pudesse também manter esse trabalho informativo sobre a capela. Aliás, sobre a Câmara Municipal. A gente teve a ajuda muito boa de Seição Fernandes, quem toma de conta do arquivo. Ela é uma pessoa excelente, e a gente verificou que por conta dela, muito material foi salvo, porque a gente acompanhou a própria história do arquivamento de todo o material, e ela é um verdadeiro anjo a serviço da história de Mossoró, certo? Então, a quem eu mando aquele abraço, a Seição Fernandes. Infelizmente, Mossoró ainda não fez uma homenagem significativa a ela. Eu acredito que ela mereça uma homenagem por todo esse trabalho que ela tem feito em favor de Mossoró. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, fica a ideia aí. Uma homenagem da cidade de Mossoró a Seição Fernandes pelo resgate da história, né? Fez o resgate, guardou e hoje está entregando aos escritores, historiadores, para que eles divulguem. Heriberto, livros é como filhos. A gente tem aquele que a gente se apaixona por ele. Eu escrevo há algum tempo, muito tempo. Tem uma gama diversa aí de produções, jornais, revistas. Eu acompanho revistas também no sentido de participar delas, da revista da ABOL, de várias revistas, inclusive da AFCAM, da Academia Feminina de Letras, a gente acompanha também. Tanto eu, quanto o Wilson Bezerra de Moura, Geraldo Maia do Nascimento, a gente tem, apesar, o Wilson aposentado, Geraldo aposentado. Eu ainda não tenho essa idade, está faltando muito para me chegar à aposentadoria. Mas diante, a gente trabalha muito, eu trabalho 3 expedientes ao dia, e ainda tenho uma diversidade de funções. Eu costumo dizer ao povo, olha, eu sou educador. As outras coisas que eu faço são acessórios. Como eu costumo dizer aos meus alunos da universidade, aluno do ensino médio, fundamental, olha, eu sou um homem com 2 formações. Sou um homem com formação rural e uma formação urbana. É aí onde eu quero chegar, né? Nessa gama de formações e informações.
Heriberto, nos conte um pouquinho, claro que o tempo é curto na televisão, mas eu queria que você nos falasse um pouquinho da sua chegada na literatura. Como foi que você chegou lá? Certo? Quem foi a primeira pessoa que lhe conduziu a despertar o desejo de escrever? O desejo iniciou por si só, quando eu tinha aquele sentimento, aquela vontade de escrever. Meu primeiro livro, Retrato de uma Paixão. Mas quando eu comecei a participar do grupo da Capela de São Vicente em 1998, foi Padre Sátiro quem instigou. O Padre Sátiro quem estava lá. Homem, escreva algo sobre a capela e tal. Então, o Padre Sátiro, ele tem o dedo dele em me incentivar, tem o dedo dele em fazer com que eu tivesse fome de aprender, de ir atrás, de ter vontade de crescer. Então, o Padre Sátiro, eu acredito que ele faça parte da história de muita gente e da minha, eu mando aquele abraço para ele, da minha, com certeza, ele fez e fará parte da minha vida pelo resto do meu existir. É uma história viva. O Padre Sátiro é uma história viva de generosidade e bondade de todas as pessoas. E qual é aquele livro que você olhando para ele, isso aqui, eu amo todos os meus filhos, mas esse eu tenho um carinho especial? Você tem algum livro assim? É difícil a gente escolher, mas eu posso escolher um que eu ainda não citei, que é As Macaquices do Macaco. Foi um livro interessante que Patrícia Zirca, ela é minha irmã, ela tinha feito anteriormente em prosa. O livro era em prosa e eu poetizei o material, certo? Inclusive ele está aqui, posso mostrar aqui. Eu poetizei ele. É um livro muito interessante. Ele conta a história do macaco Juvião, que é um macaco bem traquino, um macaco que ele provoca os amigos dele da selva só por pirraça, só por maldade, enfim. Ele causa transtorno na floresta. Até que em uma das armadilhas que ele prepara para um avestruz, ele mesmo cai nessa armadilha. Só que há uma reunião com os animais para decidir se vão salvá-lo ou se vão mantê-lo lá como castigo. Até que na decisão eles decidem salvá-lo. Então o macaco é salvo. E eles, no final, eles se unem para lutar contra algo maior, que é o desmatamento. Então essa obra, ela trata de bullying, certo? A questão do maltrato, de você não ter o seu limite quanto ao seu próximo. Tem a questão do perdão, ao invés de você vingar, você perdoar e fazer com que aquele seu opositor, ele se una a você contra algo maior, que é o desmatamento. Porque a questão da floresta, ela é a própria vida de cada animal. E eu também, eu trago um pouco de Antônio Francisco da história. Os animais têm razão, inclusive tem a figura dele. A gente contratou um desenhista que ele fez todo o trabalho de design. E é um trabalho bem bacana. Então, eu sou coautor da obra como poeta literário. Então, eu transformei a prosa em poesia. Ficou um texto poético, né? Um texto poético. Muito bem. Heriberto, e sua relação com a Fundação Vantan Rosário? Como é que ela inicia e como é que ela se desenvolve? A relação da Fundação, ela começou em 2017, quando o Dr. Célio estava desesperado para conseguir um local para acomodar aquele volumoso material. Até que ele entrou em contato com o pessoal da biblioteca, eu trabalho lá, sou lotado lá, e não tinha quem cuidasse, não tinha quem amparasse no sentido de fazer a organização do material. Até então tinha sido autorizado a acomodar o material lá, mas você sabe que livro ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Verdade. Você simplesmente não pode jogar ele em qualquer ambiente. Verdade. Então, a partir de março de 2017, a gente iniciou essa batalha para organizar todo o material. Quando o material ele foi para o terceiro andar da biblioteca, ele praticamente foi jogado ao chão. Então a gente fez toda a organização daquele material juntamente com Maurílio Carneiro e Raniele Alves.
Embora eu tenha me aprofundado mais no trabalho, vai a ressalva dessa luta de nós três em fazer essa organização de todo esse volumoso material. Volumoso, rico, importante, e que não pode ser abandonado pelo poder público, pela sociedade, não pode ser abandonado jamais por ninguém. Se você perceber o quão importante é esse material, se a sociedade tomar ciência da importância de tudo que está lá, ali vale muito mais do que ouro, vale muito mais do que qualquer pedra preciosa. Que coisa boa, Heriberto, é essa conscientização, né? Desse material que não podia ter sido, de forma alguma, tratado assim como foi. Temos só a lamentar mesmo, né, Heriberto? A coleção moçoroense da Fundação Vantan, pertencente a ela, é rica demais. Então, Heriberto, dando sequência, né, a gente tem que ver que a coleção moçoroense é extraordinária para todos nós. Eu mesmo já tive que pesquisar nela, verificar algumas informações para me trazer, como você sabe, eu escrevo também em alguns jornais, né, e nisso a gente traz muitas informações da cidade de Mossoró. Eu me especifico aqui, fica especificado aqui na minha página, trazendo informações das academias, trazendo minhas grandes paixões, que é a teologia, né? Teologia é uma grande paixão de todo mundo. Quem acredita e quem não acredita já é outra coisa. Mas nós todos temos as nossas grandes paixões, e a minha é uma teológica, fora outras áreas que exerço. Teologia eu acho fantástico. Eu estou assim, grato por você ter chegado aqui conosco, né? Trazido essa gama de informações, e quero deixar você à vontade, porque televisão é ingrata, de repente acaba. Suas considerações finais, Heriberto. Pronto, a consideração que eu gostaria de fazer é exatamente convidar o pessoal a visitar a Fundação, a valorizá-la, a procurar saber algo a respeito, quem foi Vantan, a sua importância. Lembrando que, através da coleção moçoroense, inúmeros autores, eles tiveram seus primeiros livros publicados. Eu, quando publiquei o primeiro livro sobre a Capela de São Vicente, eu fiz questão de ter o selo editorial da coleção moçoroense. Antônio Filemon também publicou pela coleção moçoroense, Raimundo Soares de Brito, Wilson Bezerra, Ricardo Alfredo, Doutor de César Sobrinho. Se eu for numerar aqui, são 70 anos de história, mais de 5.000 títulos publicados. Então, é uma história que precisa ser valorizada não somente por aqueles que escreveram, mas por aqueles anônimos, por aqueles ausentes, pelas autoridades, pelos historiadores, enfim, por toda a sociedade. Então, a consideração que eu faço é exatamente essa: valorize a história de Mossoró, valorize a coleção moçoroense, valorize Vantan Rosado, um homem além do seu tempo, um homem que soube tratar a história de Mossoró para que ela não fosse perdida num tempo. Então, eu, quando aceitei o convite do Dr. Serra, a quem eu agradeço por estar envolvido nesse trabalho, eu percebi a importância de todo aquele material. Infelizmente, muita gente procura algum material, não que eu coloque dificuldade, mas eu procuro fazer com que aquele material seja preservado. Tanto que livro raro, a pessoa quer levar para casa. Eu disse, não, infelizmente eu não libero. Agora o que eu posso fazer para você é o quê? É escanear, é fotografar, é disponibilizar o trabalho para você não parar sua pesquisa. Mas boa. Tirar o material daqui eu acho complicado. Por quê? Muita coisa se perdeu dessa forma, certo? Através das mudanças, através de empréstimos, enfim. Verdade. Então a gente procura preservar da melhor forma possível. Muito bem, Heriberto, eu quero lhe agradecer em nome da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. A sua vinda está conosco. Em breve a gente retornaremos para conversar mais. A vocês que estão em casa, o nosso agradecimento. Você tem aberto a porta de sua casa, permitido que a gente entre com diversas informações, literatura de Mossoró, da região e do país. A você, pai de família, mãe de família também, a você, estudante, de todos os níveis até a universidade,
o nosso agradecimento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Em nome da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a nossa gratidão. Na próxima semana estaremos aqui. Até lá!